Quero saudar a você, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adultos com a paz do Senhor Jesus. Nós hoje estamos aqui neste vídeo para tratar da lição de número 6, o bom pastor e suas ovelhas, a visão simplificada desta aula. Ora, simplificada hoje não vai ter muito a ver com simples, porque nós caminharemos em profundidade neste tema de hoje por causa da realidade do texto que nos foi proposto, mas nós não vamos fazer dele um grande estudo. Então nós vamos trabalhar praticamente num só texto, que é o texto que foi colocado para nós, mas ao invés de falarmos e trazermos e abrirmos muitas coisas, nós vamos permanecer neste texto, mas vamos tentar nos aprofundar nele. E a gente fazendo assim, nós entendemos que vamos ensinar aos nossos alunos a como devagarzinho caminhar ou tentar se aproximar das escrituras com profundidade. Quando nós damos mais textos bíblicos, nós ampliamos a visão, não é? Mas quando nós entramos num texto bíblico e perguntamos mais, ou obtemos mais resposta dele, trata-se de aprofundar naquele tema, naquele texto que nós temos. E este texto é um texto muito rico, que Jesus falou, no João capítulo 10, e nós vamos estar baseando assim a nossa aula. Vamos à estrutura que sempre nós compartilhamos com você. Este roteiro de estudo está disponibilizado na descrição deste vídeo aqui, onde diz mais, né, aqueles 3 pontinhos ali, você abre, lá vai ter o primeiro link, você tem acesso a este PDF aqui, você pode baixá-lo à vontade para seguir a aula ou para depois usar para você. Então nós colocamos aí o título da lição, a motivação. Eu pus o seguinte: sabemos que Jesus é o nosso bom pastor. Mas hoje aprenderemos mais sobre a realidade do nosso pastor da igreja, que são chamados por Cristo. E aprenderemos sobre os que Jesus chamou e chamaria hoje de mercenários. Então, o que vai tornar esta lição interessante não é Jesus como bom pastor. Isso nos alegra, é uma bênção aprender mais sobre a figura, a pessoa de Jesus, de Deus na nossa vida, como pastor das nossas almas. Nós vamos aprender algo sobre isso, sem dúvida alguma. No entanto, o que vai tornar esta aula mais interessante é quando nós trouxermos pela Bíblia um paralelo para os pastores do dia de hoje. E mais ainda torna-se interessante quem são os mercenários hoje, porque Jesus vai falar deles. Portanto, nós propomos para você 3 objetivos, os 3 estão certinho junto com os tópicos aqui da nossa lição, né? O autor comentarista divide a lição em 3 tópicos e nós usamos palavras diferentes, mas vamos falar exatamente dos mesmos assuntos. Objetivo primeiro é entender as características do bom pastor. Objetivo segundo é entender as características do aprisco de Deus. E, em terceiro lugar, entender a diferença entre o bom pastor e o mercenário. Como métodos, nós usaremos a leitura atenciosa, buscando respostas do texto bíblico, focado no texto proposto como base da lição. Isso é o que eu expliquei para você no começo, né? Então, em vez da gente fazer um estudo amplo, nós vamos focar aqui neste texto e ver o que nós conseguimos tirar aí desta palavra que Jesus trouxe. Em segundo lugar, método é a aplicação paralela de figuras alegóricas proposta por Jesus para a nossa vida hoje. Claro que esta palavra aqui não é para o seu aluno, é para mim, para você como professor. Você sabe que Jesus vai usar umas figuras alegóricas, ou seja, vai usar a figura do pastor, vai usar a figura do mercenário, vai usar a figura do lobo, vai usar a figura do ladrão, vai usar a figura do porteiro. Todos estes são chamados figuras alegóricas, porque a história que Jesus está contando não é de um vizinho que é pastor, é uma história alegórica, é uma parábola, é uma colocação criada, não é uma narrativa criada, mas que através dela ele está ensinando uma verdade espiritual, uma realidade espiritual. Então, Jesus quer ensinar uma realidade espiritual. Então, ele usa figuras, uma história, para que nós possamos fazer o paralelo entre a história imaginária que ele propõe. Dentro dela tem figuras alegóricas, ou seja, não reais, não são pessoas reais que nós podemos nomear da história, mas que eu e você, e eles na época, podiam comparar com pessoas que existem. Amém? Essa parte de objetivos e métodos é para nós, professores. Agora vamos ao desenvolvimento da lição.
O tópico primeiro, baseado no primeiro objetivo, entender as características do bom pastor. Aí eu começo este tópico com o seguinte desafio: será que nós podemos listar todas as características do bom pastor no texto da leitura bíblica em classe? Este é o desafio que você vai fazer primeiro com a turma. Então você vai ver, como de costume, nós temos uma aula participativa dos alunos, né? Então aí você deveria trazer um papel branco para as pessoas colocarem, listarem. Caso haja dificuldade de escrever, seja um grupo que tenha dificuldade, né, de escolaridade, então você, se tiver disponibilizado um quadro, né, para você anotar este tópico enquanto eles dizem o que é, e até se houver problema de leitura, então você vai ler versículo por versículo e vai depender da atenção deles naquele versículo para te responder: olha, nesse versículo o bom pastor está fazendo isso, ou a característica dele é essa, então você vai fazer isso de acordo com o grupo que você tenha. Então a ideia é você ler o texto completo com a classe, né? E aqui vai falar de muitas pessoas, tem o porteiro, tem o lobo, tem o mercenário, etc. Mas eu quero que você leia versículo com versículo, ou no caso, se for uma turma mais capacitada, que eles leiam sozinhos, torna-se uma tarefa. E a tarefa é eles colocarem os pontos, né? Assim como eu fiz aqui, olha, né? Eu botei só 2, mas aí se você der um papel em branco, eles vão preencher, porque são vários. Vamos lá, a gente começar aqui, só para ter ideia. Diz: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, por agora não falou nada do pastor, né? Não. Só falou que aquele que não entra pela porta é ladrão. Aí o versículo 2 diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Tá aí. Então, nós estamos buscando características de um bom pastor, né? Características do pastor das ovelhas, que Jesus depois vai dizer: eu sou este bom pastor, ok? Então, a primeira característica que nós encontramos no versículo 2, que é que ele entra pela porta. Segundo, seguindo o versículo 3, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então, neste versículo 3, me parece que tem várias características que nós entendemos do pastor. O porteiro do curral das ovelhas abre para ele a porta. Depois, as ovelhas, essa é a mais interessante, as ovelhas ouvem a sua voz. Então, uma das características do pastor das ovelhas é que as suas ovelhas, ou as ovelhas, dão ouvidos à sua voz, reconhecem a sua voz. O que mais? Ele diz: chama elas pelo nome e traz para fora. Então, tá aí, não só o chamar pelo nome, mas no sentido de que ele encontra esse direito, ele é reconhecido pelas ovelhas para tirá-las para fora. Então, você vai ver, dependendo do entendimento de cada um, essas palavrinhas que eu vou usando aqui vão mudar. Isso não é o importante. O importante é que nos versículos ele ache um ou dois, por exemplo, neste versículo 3 são 3 características, mas se a pessoa listar como uma só, tudo bem, tudo bem. O importante é ele passar versículo por versículo, e o versículo que falar, por exemplo, do ladrão vem senão roubar, não, esse não está falando do pastor, então ele não vai escrever nada. A ideia é que nós consigamos ter uma lista, né, entre estes 16 versículos, das características do bom pastor, seja ele a alegoria que Jesus fez aqui de um pastor, como depois do momento que ele diz: eu sou o bom pastor, que está a partir do versículo 14, ok? Tanto um como o outro são do pastor, e eu gostaria que, como princípio desta aula, desta dinâmica, nós listássemos aí, volto a dizer, pode ser eles escreverem, você escrever, ou ser verbal, essas duas coisas. Então, aí eu coloquei mais adiante, quais dessas características nós podemos ver em Jesus hoje? E aí a pessoa vai pensar, né? O ideal, com certeza, é se eles conseguem ler na sua lista na frente ou na deles aqui, naquilo que houve uma discussão. Você pode abrir aí a lista diante deles, né? Ou pedir para você: olha na sua lista aí, né? E me diga o que você vê em Jesus como bom pastor fazendo hoje. Então, vão te dar 1, 2, 3 ideias. Eu continuo aqui. Baseados no verso 14, o que podemos aprender sobre o relacionamento entre nós e Jesus, nosso bom pastor? Vamos ao 14? Olha lá. Diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, vou voltar à pergunta. Baseado neste versículo, o que a gente aprende sobre o relacionamento entre nós e Jesus?
é que o nosso relacionamento deve ser de conhecer um ao outro. Esse é o meu aprendizado. Se eu tenho um relacionamento com o meu pastor, eu conheço e ele me conhece. Neste caso aqui, o pastor, eu não estou falando do meu pastor local, eu estou falando de Jesus como o bom pastor, porque a partir do versículo 14, Jesus se apresenta como este bom pastor, ok? As duas últimas perguntas deste tópico primeiro é caminhando mais para dentro desse versículo 14. Qual é a primeira? Em que sentido nós somos conhecidos por Jesus? Pelo bom pastor. E você pode dar uns segundos para que alguém tenha uma ideia. A minha resposta eu compartilhei com você aí no nosso roteiro de estudo, né? Eu botei totalmente. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós observamos a realidade, nós entendemos que Jesus nos conhece mais do que nós mesmos. Ele nos conhece totalmente. O bom pastor conhece as suas ovelhas, e este conhecer da parte divina, da parte de Deus, é um conhecimento total. Ele nos conhece por dentro e por fora. Então, essa seria a resposta que eu entendo seria melhor. E a segunda é, em que sentido nós o conhecemos? E agora deixa eu que eu falei a melhor resposta. Isso é uma dinâmica de permitir os irmãos participarem. Nem sempre você vai ter a resposta ideal vindo deles e nem sempre essa resposta ideal pode existir, tá? Mas uma vez que venha alguém falar, conhece tudo, não precisa ser a sua palavra, totalidade. Não, isso mesmo, irmão, ele nos conhece totalmente, é tudo. Então, deixa essa dinâmica ser levada por eles, aprecie as palavras que eles usem. Agora, há uma oportunidade de você crescer o vocabulário, com um jeitinho você vai dizendo, não é? Reforçando tudo isso aí e, neste sentido, trazendo um crescimento total para os seus alunos. Agora, a segunda parte aí é em que sentido nós conhecemos a Deus. Aí, Oséias 6:3 até nos traz essa lembrança, né? Diz o texto, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vou ler só até aí, a primeira parte do texto, né? Então, em que sentido nós conhecemos a Deus? Aí eu coloquei como resposta minha 2 sentidos, mas você pode deixá-los falar um pouco. Em que sentido a gente conhece a Deus? E pode ter uma opinião, a gente conhece orando, gastando tempo com Ele, lendo a Bíblia. Eu não sei quais vão ser, não é, as respostas dos seus alunos, essas seriam aquelas que são mais naturais, e eu proponho para você aí, então, você resumir isso usando as palavras dos alunos ou semelhantes mais a essa que eu proponho para você, mas a ideia é essa, é ter um conhecimento experimental de Deus. Então, como se conhece mais ao Senhor? Tendo experiência com Ele. Como se tem experiência? Através da dinâmica de vivência com Deus. Por exemplo, a oração é uma delas. Quando nós oramos ao Senhor, nos quebrantamos e nos sentimos confortados, esta é uma experiência com Deus. Amém? Mas a segunda parte, que a experiência nunca pode caminhar sozinha, ela vem junto para conhecer a Deus com uma sede do conhecimento revelado, e isto é a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o sentimento sozinho pode nos levar a um lugar que não é seguro. Agora, a revelação, ela é totalmente segura. Então, quando o nosso sentimento, ele se casa com a revelação, então nós estamos no melhor conhecimento de Deus. Qual é? É aquilo que ele revelou de si mesmo, e você e eu podemos ter uma experiência com essa realidade. Então, quando Deus diz, eu perdoo o pecador e faço dele uma nova vida, e você se sente agora perdoado e sente que a sua vida mudou, que você não é o mesmo José ou a mesma Mariana, ou que a vida antiga você tem um antes e um depois, então você teve uma experiência sobre a revelação da palavra, e este é o conhecimento próprio de Jesus, do bom pastor de Deus. Ele diz quem ele é, ele diz a sua intenção, o que ele veio fazer, e nós então buscamos ter experiência segundo aquilo que ele nos
propõe, e quando nós temos essa experiência, é o melhor conhecimento que nós podemos ter de Deus. Amém? Então, este é o tópico primeiro. Nós estamos estudando as características do nosso bom pastor. Neste momento, nós não estamos aplicando para os pastores locais, nós estamos tratando da pessoa de Jesus. O segundo objetivo, que é o tópico 2, é entender as características do aprisco de Deus. E eu escrevo aqui o que você já leu na lição, que o comentarista explica que o aprisco era um lugar rodeado de pedras, que tinha uma porta e as ovelhas eram levadas para lá ao entardecer, ou seja, no fim do dia, o pastor trazia para dentro do aprisco, não é assim? O pastor ali as protegia, era como se fosse a casa das ovelhas, ainda que de dia elas saíram para encontrar pasto e água. Então eu escrevi aqui o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que o comentarista nos presenteou. Aí na segunda página do meu roteiro eu escrevo assim: o aprisco espiritual do crente é provisão de Jesus, ou seja, é Jesus quem provê para nós um aprisco espiritual, e ele nos dá, enquanto o pastor protege as ovelhas ali à noite, por exemplo, que ele vem ao entardecer, não é? É um lugar de proteção. O aprisco espiritual, então nós estamos fazendo uma comparação do aprisco das ovelhas físicas, dos animais, com o aprisco de Deus. Nós agora, como ovelhas de Deus, do bom pastor de Jesus, Jesus sendo o nosso pastor, e Deus, na pessoa do pastor ali, está provendo um aprisco para nós, enquanto daqui era de pedras, aqui nós entendemos que é um lugar espiritual. E aí eu proponho que ele nos dá neste aprisco, em primeiro lugar, segurança contra todo o mal. Quando nós estamos no aprisco de Jesus, nós estamos seguros contra os ataques de inimigos que venham. Nós temos assistência para as nossas necessidades espirituais. Ali a ovelhinha fisicamente pode, durante o dia, ter machucado a sua patinha. É à noite que o pastor vai ver bem que ela estava mancando e vai cuidar fisicamente do animal. O aprisco de Deus, neste paralelo, é no lugar, é na hora que a ovelha vem ao aprisco de Jesus, está neste aprisco, Jesus vai cuidar, aleluia, dar assistência às necessidades espirituais desta ovelha. E em terceiro lugar, eu vejo que este lugar há um sentimento, né? Ele nos dá pertencimento como a uma família. A beleza que nós vemos das ovelhas é que elas ali, o pessoal que lida com ovelhas, mas aqui o texto mesmo diz que a conhece pelo nome, e nós vemos isso em outros lugares da Bíblia, e reconhecemos de pessoas que trabalham com isso na prática, né? De reconhecer os detalhes das ovelhas e saber quem é quem. E elas estando juntos, eu penso que é aquele sentimento, né, de estarmos como família. A mesma coisa acontece no aprisco espiritual de Jesus. Nós aqui neste aprisco nos sentimos como família. Então, a minha proposta para este tópico aí é que você tome um tempo para discutir cada uma destas realidades no contexto da igreja. Então, o que nós estamos fazendo agora é o seguinte, é entender que a igreja, que agora é física, no presente momento nós falamos do bom pastor Jesus. Não trouxemos para o nosso paralelo aqui que nós vivemos, mas nós com Jesus, conhecendo o que Jesus propõe para nós e que nós vamos procurar conhecer de Jesus. Claro que nós ouvimos palavras na igreja, etc., mas estamos falando até o presente momento da alma da ovelha, da vida da ovelha com o seu bom pastor Jesus sendo ele. Neste segundo tópico, quando eu falo de aprisco, Jesus tem este aprisco espiritual, mas a vivência dele é a igreja que é física. Estamos entendendo? Então, neste segundo tópico, nós vamos começar a trazer esta realidade espiritual para uma realidade vivida aqui na Terra por nós a cada dia, que também é o espiritual. Então, a ideia aqui é entender que Jesus vai trazer este cuidado espiritual no contexto de um corpo feito de gente que se reúne especialmente na igreja, no lugar físico igreja, mas pode se reunir em casas e etc. Então a ideia é você discutir um pouquinho sobre a segurança contra todo mal. Como é que a igreja
sendo o aprisco de Deus, trataria ou trabalharia na segurança das ovelhas. Segundo lugar, assistência das necessidades espirituais. E claro que quando nós estamos falando dessa realidade aqui, ao pertencimento como uma família, então nós vamos estar trabalhando mais na área da alma e do espírito, não necessariamente na proteção física, não é? Mas no sentido da alma e do espírito. Então você vai falar destes 3 tópicos que nós mencionamos no contexto da igreja, da congregação que você vive aí. Tópico número 3 e objetivo 3, entender a diferença entre o bom pastor e o mercenário. Então agora nós viemos caminhando só de Jesus, agora nós falamos de uma aplicação de coisas espirituais no contexto da igreja local, e agora nós vamos falar do bom pastor e o mercenário, quando Jesus vai trazer esta ideia de que há líderes, no caso da figura do mercenário, há líderes aqui humanos que estão sendo diferentes daquele pastor que Jesus quer oferecer para estar cuidando das ovelhas. Então vamos lá. Objetivo 3 nós já lemos qual é, e eu proponho para você, e volto a dizer, nós estamos seguindo este roteiro de estudo que você pode baixar gratuitamente, está na descrição deste vídeo aqui, tá? Tópico 3. Será que tanto o bom pastor, é a primeira pergunta que eu faço aí, como o mercenário, são pastores de ovelhas? Não responda, não responda. Vamos ler. Eu pus aí, João 10, 12, 13. O que diz aí? Mas o mercenário que não é pastor, tá aí. Então, o mercenário não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então, a pergunta primeira foi, o bom pastor, um como o outro, e o mercenário são pastores de ovelhas? Não. Segundo o texto bíblico, tá aqui, nós escrevemos aqui, como nós lemos, não. O mercenário se posiciona como pastor, mas não é pastor. Por que Jesus diz que o mercenário não é pastor? Está explicado no texto que a gente leu. Eu botei aí. As ovelhas não são dele, e você pode fazer isso como pergunta para eles responderem. Ou, se a classe não já está cansada do primeiro tópico, que foi muita busca, você está percebendo que eles já estão, né? Então, responda você, olha. Por que Jesus diz isso? Vamos ler aqui rapidamente? Está aqui, ó. E você mesmo lista. Porque as ovelhas não são dele, porque ele deixa o lobo arrebatar e dispersa as ovelhas, porque ele foge diante do perigo e porque ele não tem cuidado das ovelhas. Amém? Como nós vimos no tópico anterior, estamos falando de um aprisco espiritual, ou seja, nós temos um pastor espiritual ao qual pertencemos, que cuida de nós e nos alimenta. Mas Jesus menciona 2 personagens do mal, nessa história que a gente leu aqui, o ladrão e o lobo. Ambas são figuras de Satanás. Hoje, o sumo pastor usa pastores humanos. É agora que eu vou trazer para a realidade humana, ok? Hoje, o sumo pastor usa pastores humanos para o cuidado das ovelhas de Cristo. Então, nós somos ovelhas de Jesus. Mas este sumo pastor aprove a ele usar pastores humanos para cuidar de suas ovelhas. É o que Jesus, inclusive, propôs para Pedro, um de seus apóstolos, capítulo 21, versículo 16 de João. Ele diz, tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Então, não só neste texto, com certeza, mas vemos claramente que Jesus chamou a homens para apacentar, para cuidar das suas ovelhas, que somos nós, que somos aqueles que aceitamos a Jesus, que somos parte do aprisco espiritual de Jesus Cristo, de nosso Senhor. Então, hoje também há pastores humanos que são mercenários, os quais deixam o ladrão e o lobo atuarem nas ovelhas de Cristo. Então, nós temos as ovelhas de Cristo e nós temos 2 tipos de pastores humanos. Os que Jesus escolheu, que são, não é? Pastores humanos a quem deu o ministério e o cuidado das suas ovelhas, e os mercenários que, como nós vimos pela parábola e palavra de Jesus, eles na verdade não são pastores. Eles se posicionam como pastores, mas para a visão de Jesus, eles não são pastores. E nós já encontramos o que Jesus diz que faz deles não serem pastores, né? E nós já listamos agora há pouco tempo mesmo. Aí o que eu vou fazer aí? Olha,
O que caracteriza os pastores mercenários hoje? Vamos voltar às características do mercenário na Bíblia, que foram as 4 que eu coloquei ali em cima, e ver se temos essa realidade hoje. Olha lá, primeira característica. Eu falei para voltar, mas eu vou listar elas de novo aqui embaixo, tá? As ovelhas não são dele. Ou seja, se é um mercenário, eu coloquei, eles não vão cuidar como se fossem prestar conta das ovelhas. Quando a ovelha não é sua, você não tem que prestar conta. Se você não é o pastor da ovelha, diga de passagem, nem todo pastor era dono da ovelha. Eu agora me lembrei lá de José, por exemplo, o próprio Saul, era a ovelha do seu pai, ele prestava conta, né, das ovelhas. No caso dos pastores humanos, nós somos ovelhas de Cristo. Ele levanta pastores humanos para cuidar. Se as ovelhas são dele, ele tem este sentimento de que são dele, eles sabem que vão prestar conta. Agora, o mercenário não. Ele não vai prestar conta, ele não cuida como se fosse prestar conta. Veja o texto de Hebreus de 13, 17, que diz: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O que o texto está dizendo aí? Que os pastores, nós como ovelhas devemos sujeitar a ele, porque eles velam por nossas almas, ou seja, como um aprisco espiritual, porque eles entendem que vão dar conta diante do Cristo destas almas. E o vão, porque as ovelhas, nós, não somos ovelhas dele, somos ovelhas de Cristo, entendemos? Agora, qual é a diferença do mercenário? As ovelhas não são dele, eles se comportam como se as ovelhas, ou seja, eles não vão prestar conta, eles estão fazendo porque interessa ou porque quer que seja. Segunda característica, vamos lá, seguindo aqui na Bíblia. Ele deixa o lobo arrebatar e dispersar as ovelhas. O que seria isso na prática? Ele deixa ensinar falsas doutrinas na igreja. Deixa, não faz nada. Deixa o inimigo semear divisão na igreja. Também não toma posição, não compra briga com ninguém, não vai falar nada, pelo contrário, até dá bem-vindo a alguns. 1 Timóteo 4, 1 e 2, olha lá o que o texto diz. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. Então, o que isso está dizendo? Paulo está dizendo, olha, nos últimos dias, vai ter gente que vai se desviar. Por quê? Porque entrou em contato com espíritos enganadores. Que entrou em contato com doutrinas, ou seja, ensinos que pareciam bíblicos, mas eram falsos. Que entrou em contato com homens que eram hipócritas, que estavam falando mentira e que, na verdade, o coração deles está fechado para Deus. Eles têm o seu pensamento, né? E mistura aquilo com religião e traz para a igreja. E o que o mercenário fez? Viu que era assim e disse, não vem na minha igreja? Disse, não, esse aí tá famoso, vem na minha igreja até do cachê grande, porque a igreja vai encher mais. Coisa desse tipo, não estou dando somente um exemplo aqui, mas no sentido de que o mercenário, ele permite o lobo arrebatar e dispersar as ovelhas. Ou seja, esta atuação maligna que Paulo diz nos últimos tempos iria acontecer, né, por uma atuação espiritual e de atuação de homens que fariam, não só estes que vêm são mercenários por natureza, porque são mentirosos, mas o mercenário é aquele que se faz de pastor, ou se coloca, se posiciona como pastor, mas que não cuida das ovelhas, não cuida, deixa o lobo vir fazer o que quiser, né? Que mais a característica seguinte? Ele foge diante do perigo. Então, estes só permanecem na igreja por interesse próprio, não por amor a Deus ou às ovelhas. Porque quem ama a Deus e as ovelhas passa, irmão, pelo que for necessário e sofre, mas consciente de que aquelas ovelhinhas são de Jesus. E ele vai prestar conta para elas. Então, vindo o perigo, ele fica ali junto delas, aleluia, cuidando, porque este é o seu trabalho. E o mercenário, que nós estamos aprendendo dele agora, é aquele que não faz isso. Ele só permanece pelo interesse. Faltou o interesse por qualquer motivo, deu errado, ele não se importa mais. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e versículo 8. Você pode ler isso, pode fazer alguém ler, não é, do grupo, mas é um texto aí para nós. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Tá aí, mercenários são amantes de si mesmos, são avarentos, presunçosos, tá o texto bíblico, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés,
Assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. O que é interessante é que essa é uma característica dos mercenários, né? Estão ali por ganho próprio, qualquer que seja o ganho, mas Paulo faz esta ligação com dois homenzinhos, Janes e Jambres, né? E qual a característica destes homens? Que eles resistiram à liderança de Moisés, resistiram à verdade de Deus. Então, estas pessoas, né, que são mercenários, quando alguém vem com a verdade ou questiona, mas a Bíblia não diz assim, vai haver um sentimento de resistência, porque, segundo o texto bíblico aí, são pessoas corruptas de entendimento e réprobos quanto à fé, ou seja, não tem uma fé genuína, não tem um coração aberto para aquilo que é verdadeiramente de Deus, a Escritura, pelo contrário, tem mais o seu interesse em questão, mesmo lidando com coisas da igreja. Então, essa é uma característica do mercenário. E por último, eu botei 4 características que a gente tirou lá do texto, agora eu estou dando exemplo dos dias de hoje, né? Ele não tem cuidado das ovelhas. Como que um mercenário não cuidaria das ovelhas se ele está na posição de pastor? Não ensinando a verdade de Deus. Não priorizando na igreja o ensino da palavra. Não priorizando a santificação, nem a oração. Então, são o que a gente está vendo hoje, cultos de dinâmicas, cultos de melhoramento, né, da pessoa como pessoa, na área financeira, na área psicológica, uma série de coisas, não permitindo que a palavra de Deus, a doutrina de Deus, os mandamentos de Deus, porque hoje falar em mandamento é mesmo que falar do mal, mas não é, irmãos. Mandamentos de Deus são a lei do Senhor. Aleluia. Alguém diz, mas a gente não vive mais na lei. Aleluia. E a palavra profética no Antigo Testamento não foi que a lei sumiria, não. E Jesus, ele falou a mesma coisa depois. Ele disse, o Senhor, que a lei nesta geração, este povo que não era povo, a lei seria escrita no seu coração. Ou seja, enquanto os judeus no tempo passado tinham que obedecer a uma lei que eles tinham que ser repetidos, pregados, lembrados o tempo todo, agora pelo Espírito Santo a gente tem o dono, a fonte da lei aqui dentro de nós. Quando nós pecamos, nós sentimos aqui dentro. Aleluia! Esta é a diferença. Os mandamentos existem, glória a Deus, porque eles são a expressão do nosso Deus. E aqueles que são mercenários não cuidam, ou seja, não ensinam o caminho de Deus. Que adianta? Escute, por favor. Oferecer um caminho largo. Se Jesus diz, existem 2 caminhos, um estreito e um largo. Um leva ao céu. Qual dos 2 é? Isso, é o estreito. É o apertado. E o outro leva à perdição eterna. Mas é interessante que hoje muitos oferecem como líderes, posição pastoral, de um caminho super aberto, bacana, legal, inclusivo, tudo certo, venha! E alguns estão entendendo isso como grande avivamento, é de deixar-nos boquiaberta. Ai, o evangelho está crescendo! E Jesus fez uma pergunta bem interessante. Será que quando eu voltar vou achar fé na terra? E aí eu me pergunto, quem está certo e quem está louco? Nossa visão ou a de Jesus que conhecia a realidade dos fins dos tempos? Que ele disse, vai ser difícil achar a fé. E nós estamos dizendo o grande avivamento. E olha que tem púlpito e tem grande pastor dizendo isso. É muita gente. Está chegando e vai chegar. E é movimento disso, movimento dos apóstolos e profetas. E é movimento, eu não sei como é que eu chamaria, né? Porque o texto de Jesus é ide por todo mundo e pregai o evangelho. E agora para nós é ide por todo mundo e levai o louvorzão e a adoração e façação de adoradores. Enfim. Não quero mais trazer críticas, quero nos lembrar que o mercenário não tem cuidado das ovelhas. E o cuidado das ovelhas é ensinar a palavra de Deus e a palavra que mantém a coisa estreita. Amém? Então,
aos evangelhos largos, que tudo é bem-vindo e a palavra é suave, é escolhida com sabedoria humana, não de Deus. Amém? Então, isto chama-seria de um mercenário. Por quê? Porque o caminho final não é o de Deus, aleluia. Jesus cuida das suas ovelhas, a mantém no fim do dia, ele leva para dar pasto, alimento verdejante, bom, bonito, refrescante. O que vem do Senhor é maravilhoso. Não é maravilhoso só na hora do oba-oba, do show, não. É maravilhoso durante a semana também, é sofrido pela vida, mas é maravilhoso. E quando volta para casa é aprisco, é apertadinho com as ovelhas ali, é lugar simples. Mas este caminho da palavra de Deus apertado leva à vida eterna. Que Deus nos guarde em nome de Jesus, a reconhecermos hoje espiritualmente a diferença entre os pastores e os mercenários, que Jesus nos ajudou a estudar nesta lição. Profundo, né, irmãos? Até eu tô aqui quase suando. Síntese e fixação, a proposta é simples. Pelo menos a gente já teve tanta participação na aula. Agora a ideia é que, se houver tempo, com certeza, diante da dinâmica da aula, permita 2 ou 3 irmãos, principalmente aqueles que foram menos ativos nas discussões, né? Você percebeu que sempre tem alguém que fala mais. Então diz, olha, agora no finalzinho eu pedi para a irmã fulana de tal, se ela puder, se ela achou alguma coisa interessante nessa aula, ou alguma coisa que a impactou, alguma coisa, enfim, qualquer coisa que seja, a irmã podia compartilhar conosco. Então, deixa ela falar. Se ela falar, não, irmã, não gostaria, tudo bem, passa de outro problema, fulano de tal. Então, escolha pessoas que não tiveram muita participação. E a pergunta é essa, alguma coisa te marcou nessa aula, alguma coisa te impactou, né? Alguma coisa que você gostou e gostaria que te chamou a atenção, que você vai levar para casa? Essa é a ideia da nossa síntese e fixação. Deus abençoe você, querido professor. Não deixe de deixar nos nossos comentários dessa lição, lição que vem, como é que foi a aula passada. A gente está sempre tentando o melhor, mas aulas profundas como essa, eu não quis tirar a profundidade e a beleza espiritual, porque precisamos, irmãos, a gente precisa de caldo grosso mesmo para pessoas simples. E olha, às vezes eu tenho a impressão que os simples saboreiam mais estas profundidades do que muitos que têm muito. Deus abençoe.